Shavua Tov. Eu tenho um rabino aqui em Jerusalém que ele começa sempre o shiur falando Adonai Sefatai Urgi Tehilatecha. Deus abre minha boca para que eu possa falar a tua tefilá. Ele começa essa tefilá dessa forma. Eu peço desculpa pela voz, mas a gente está falando sobre conversões. A problemática do tema que é atual, mas não é tão atual porque toda geração a gente revê essas alahotes, e a vida de um judeu é rever a alahá. Não é só estudar as leis de Shabbat, que é importantíssima, não é só estudar a lei de Kashrut, não é só ler ou estudar as outras leis. Então, uma pessoa que entende e que intenta fazer conversão, ela precisa ser bem instruída. E hoje em dia, é tudo politizado. Infelizmente, o mundo é assim. Então, o que eu me proponho aqui é trazer o que está acontecendo de mais importante sobre a temática, tá? Eu trabalho e conheço o processo já há quase de seus 17 anos, trabalhando conhecendo e trabalhando quase 10, 11 anos, vamos botar assim. Então, a gente acaba sempre vendo coisas novas, situações novas, e conversando com os rabinos que trabalham com isso há muitos anos, tanto aqui na terra de Israel, como na Europa, como no Brasil, como no México e nos Estados Unidos. É um tema vital essa questão de conversão. É vital porque o judaísmo, a porta de entrada do judaísmo é a conversão. E a porta de saída, vocês sabem qual é? Do judaísmo? A Hebra Kadisha? Não, não é a porta de saída, porque uma pessoa mesmo que morra, ela não vai deixar de ser judeu. Ela só terminou sua missão. Um Sefer Torah, ele pode estar passu, mas ele continua um Sefer Torah. A porta de saída do judaísmo, sabe qual é? Assimilação. É tipo assim, sair e fechar a luz. Acabou. A porta de entrada do judaísmo é a conversão. E a porta de saída é a assimilação. Quando um judeu se assimila, o filho dele não vai ser judeu, né, alarricamente. Então ele tem um problema. E se ele não resolve esse problema do filho, o filho também não vai. A chance do filho resolver o problema é muito curta. E se o filho não resolve, o neto também não vai resolver, né? A estatística é muito dura. E se o neto não resolve, o bisneto vai ficar mais. Paulo, uma vez judeu, sempre judeu. Mas se você ou outro judeu casa com uma não judia, o teu filho não vai ser judeu. Essa é a pergunta. A assimilação. Essa é a porta de saída. Uma pessoa, ela sempre vai ser judia. E a gente vai falar sobre essa questão de uma pessoa que se converte e ela não cumpre Torah e Mitzvot hoje. Como é que é o status dela, conforme Rambam, conforme outros possequim. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara: a assimilação é uma dos grandes problemas das nossas gerações. Hoje se comenta mais, se discute mais. A gente vai ver que tem gerações. Abrimos aí o período dos descendentes da Inquisição portuguesa e espanhola que clamam voltar ao judaísmo, mas a gente está falando de quantas gerações? Ó,
Umas 4, 5. Muito mais. Está falando de 1500, 1000, né? A gente está falando de 1600. A Inquisição acabou em 1830. Ela ficou vigente 300 e poucos anos em Portugal e também no Brasil. Ou seja, uma geração, vamos botar isso, no período da Inquisição, os judeus que nasceram, alarricamente judeus, que casaram com o primo, eles converteram, mas ainda continuaram casando entre si, seja em Portugal ou na Espanha. Eles eram alarricamente judeus, mas eles eram totalmente assimilados. Já não tinha livros em hebraico, eles já não sabiam ler hebraico, rezar em hebraico, porque era proibido. Eles sempre conheciam a palavra Hashem e assim ficou. A gente está falando no primeiros anos da Inquisição. Depois, filhos dos filhos, isso eu estou falando Portugal. Né? O que é os judeus de origem sefaradita de Portugal e Espanha, até 1960, em Portugal e Espanha, era uma coisa. A gente podia dizer que eles tinham sangue judeu ou eram judeus alarricamente, mas tinham outro problema. E esse problema eu vou falar, eu já falei em aulas, que eles podiam até ser judeus alarricamente, mas tem um problema. Muitos anos casando entre si, e prima, primo e prima, ou sem o pai que é do Chile, sem casamento, e sem gueto, sem divórcio. O que a gente vai ter aí? Vai criar o quê? Pense, senhores, que é um problema muito sério no judaísmo. Manzerim. A gente vai ter manzer, vai ter bastardos. E pela lei judaica é problemático. Provatado, né? Amém. Amém. Então, a gente tem um problema. Então, como é que vai resolver esse problema? Conversão. Por isso que eu falo que conversão é a porta de entrada para o judaísmo. Bem-vindos ao judaísmo. Tem um livro muito interessante. Quem quer ler, leia esse livro. Bem-vindos ao judaísmo. A porta de saída do judaísmo é a assimilação. Tem gente que bate no... O meu avô era judeu. O meu bisavô era judeu. E eu sou judeu. Mas está casado com uma não judia. E ela nem tem tendência para se converter. Como é que é os filhos? Então, é complicado essa questão. Mas, como eu falei, a gente precisa achar situações, achar saídas. Eu quero trazer uma experiência de um grande rabino, que eu também cheguei a conhecer aqui em Israel, um grande rabino, Maran Rav Ovadia, Ovadia Yosef, Zichron Libraha. Eu morava em Arnof, em Jerusalém, e eu ia sempre para as aulas dele, depois do Shaharit. Eu rezava com ele uma vez por semana na casa dele. Ele já estava bem doente, mas ele descia na sinagoga dele, e ele descia. Gente, eu quero dizer que como é bom, e eu queria que a energia que ele passou para mim possa chegar para vocês. Que ele era um Sefer Torah vivo. Ele não era por acaso, porque ele parecia um grande rabino, vestia-se de um grande rabino. Não, não era isso. É que ele era um gênio, ele era um gaon da Torá. Ele era líder do movimento sefaradi, do Shas, e ele era o Rishon LeZion, era o rabino-chefe do sefaradi. Tinha um dilema.
ele era grande e ele teve que tomar decisões muito importantes. Na década de 80, ele era esse rabino. E ele vai tomar uma decisão que vai chocar o mundo judaico. Vocês sabem, eu tive um período na Etiópia, e lá na Etiópia a gente vai ver uma presença judaica de 3.000 anos. É uma coisa impressionante. Você vai ver costumes judaicos, pessoas que são falache ou outras correntes, mas que alegam que são descendentes das tribos perdidas ou do rei Salomão. E eles são reconhecidos pelos locais como judeus. Não que eles se reconhecem, é que a população reconhece eles como judeus. E aí o rabino Ovadia Yosef, ele vai tomar uma decisão. Ele vai mandar a Rabanut, e a Rabanut vai, nesse mesmo período, ir para Portugal, lá para Belmonte, onde eu fui rabino. Também tem os anuncios. E vão mandar seus exelias, seus emissários. O Rabino Ovadia vai mandar. Junto no mesmo período, o Rabino Mordecai Eliyahu. E ele vai tomar conta dessa parte da Etiópia. E vai mandar seus emissários e vai fazer um cheque. Realmente, foi comprovado que tem uma herança judaica muito grande. Bate no pé e muitas pessoas se convertem ali na Etiópia. Ou não. Ou trazem essas pessoas. Operação Tapete Mágico, não sei se vocês já ouviram falar. É bem conhecida, que trouxeram comunidades grandes da Anos Etiópia 80. Anos 80. nos anos 80 e trouxeram a comunidade etíope aqui para Israel. Agora, detalhe: Israel é um estado que é fundado pelos descendentes que sobreviveram ao Holocausto. Ashkenazi, polonês, alemão, russo e os sefaradins orientais, do Marrocos à Babilônia. Nesse mesmo período, a gente tinha as classes minorias, que eram meio que descriminalizadas. Os etíopes e os marroquinos. Né? Quando chega os temanis, os iemenitas e os marroquinos. Agora, quando chega na década de 80, os etíopes, que problema. As pessoas não queriam aceitar, não eram judeus. Até hoje tem muitas correntes que dizem que não. E a força do rabino Ovadia Yosef foi muito grande. Ele disse: não, eles têm zera Israel, eles são semente de Israel, então, pela Allahá, a gente tem que aproximar eles. E converteu eles. Fizeram o Pangiu, se converteram, e aí eu vou entrar em uma outra discussão. E por que fizeram a conversão deles? Por mais que eles viviam em tribos fechadas, que tinham costumes judaicos, é muito mais fácil, são judeus. É porque teve aquele problema. Primo com primo. Tem um ditado em Portugal: primo e pomba que suja a casa. Né? Então, eles tinham essa fé, essa dúvida de Manzerim. A Israel tem um problema. Ele não quer Manzerim. Porque Manzerim, o filho de um Manzer vai ser sempre Manzer, o neto de Manzer vai ser sempre Manzer, não tem fim. O fim é quando a gente faz uma guiú de rumbra, de dúvida, ou uma guiú. Ele é Sem judeu. dizer o nome de Hashem. Isso é a oposição dos grandes rabinos, dos Dayanim, que vão decidir. Mas vocês estão entendendo como é difícil essa questão? Agora, se a gente for falar do Brasil,
não necessariamente pode estar certo, tudo aquilo que funciona, de repente são fragmentos, né, de coisas certas e coisas erradas aí. Põe no silencioso, porque as vozes estão saindo e a gente não consegue ouvir. No Brasil ou na América Latina, a gente vai ter os portugueses e os espanhóis chegando na América e a gente vai ter um problema econômico seríssimo depois da expulsão, né? Os judeus vão ficar sem pátria, né? Despatriados. Eles vão se instalar na Turquia, na Itália, no Marrocos, e muitos vão se tornar o quê? Piratas. Né? Eles vão assaltar e vão se vingar da coroa espanhola e vão pegar financiamentos de onde? Da Inglaterra. A Inglaterra, eles vão, tipo assim, a Inglaterra vai contratar esses judeus que são navegantes, são pessoas inteligentes, que estudaram a astronomia, toda a navegações, a gente vai ter os melhores judeus, e vai contratar tanto da Itália ou os governos da Espanha e de Portugal vão contratar os judeus, mas também a própria Inglaterra vai contratar esses judeus que têm a ciência da navegação. E aí a gente vai ver o que acontece lá com os Houthis. Vocês lembram dos Houthis aqui do Iêmen, que passa ali perto do Mar Morto, que o pessoal ali vai lá, salta. Tem o Sudão. Quando eu estava morando ali Aonde? no Quênia, no norte no sudoeste da África, perto tem o Sudão. E do Sudão tem a Somália. A Somália é terra de ninguém. Quem entra lá reza para sair, Não porque sei você isso aí, né? sair. Então, a Somália é isso. Os navios passavam, eles ficam ali com armas para assaltar os navios. Então, tanto que passavam antes, né, tinha que passar com escoltas para poder passar pelo canal de Suarez. Então, Suez. Então a gente vai ver que esse período, nos judeus, eles precisavam ter dinheiro para financiar as Américas, trazer os judeus para as Américas. Né? A gente vai ver Aruba, vai ver América Central, vai ver também no Brasil o Recife, né, os holandeses, todas essas situações. Então, os ingleses, os holandeses vão ser os patrocinadores dos piratas, que a maioria eram judeus. Tanto que tem em Aruba e Cancún cemitérios judaicos com aquelas caveirinhas, né, de pirata em hebraico. É bem interessante, depois no grupo eu mando as fotos dessas sepulturas judaicas, só para vocês entenderem como é que era o mundo judaico. Então, esses judeus chegavam com dinheiro, e aí esse dinheiro que eles roubavam, confiscavam dos espanhóis e portugueses, tanto que na Colômbia até acharam um navio lá com tantas moedas de ouro afundado. Não sei se você lembra, vocês chegaram a saber dessa história? Na Colômbia tem um navio que encontraram no período de 400 anos, que saiu da Espanha, saiu da América Espanhola, cheia de ouro. Os piratas afundaram e ficou uma busca de ouro, tantas gerações, ninguém sabia achar, o governo da Colômbia achou. Então, esse dinheiro que era confiscado era como se fosse uma indenização, né, para que quando os judeus saísse da perseguição da Inquisição, pudesse se instalar no comércio de café, da cana-de-açúcar, e também ser os senhores dos engenhos. A gente vai ver isso na Inquisição. Cristão novo, cristão velho,
né, essa separação desses 300 anos, desse grupo. Isso vai acabar em 1700, quando o Marquês de Pombal vai destruir todas as informações e vai dizer aqui agora em Portugal, estou falando em Portugal, não tem mais cristão velho nem cristão novo, todo mundo é uma costela de judeu pós o terremoto de Lisboa. Mas, só para vocês entenderem, a problemática da assimilação nas Américas. Por quê? Tem até um filme muito interessante, uma novela, A Chica da Silva, lá no Brasil, né, que vai ter os cristãos novos, a família Pereira, que chega fugindo da Inquisição. Ele vai comprar, vai pegar o seu restante de dinheiro, vai comprar terrenos lá no Brasil, vai ter escravos, vai ter toda essa informação, mas o grande segredo dele é que eles eram cristãos novos. E a Inquisição estava forçando. E o que acontece? Nesse período, a assimilação, infelizmente, não se pôde continuar o estudo da Torá, e era um status, né, ser judeu, a fé, o Shabat, a gente vai ver histórias, seja em todas as Américas, mas a gente vai ver que a maioria das pessoas, tanto em Portugal como nas Américas, vão se assimilar. Por quê? Os rabinos têm um problema sério nisso aí. Primeiro, o senhor Pereira, cristão novo, casado com dona Júlia Pereira, vou botar esses nomes, chega no Brasil e ele vai ser dono de engenho. Ele vai comprar uma remessa de escravos de Angola. E esses escravos chegavam ao Brasil, ou na América Latina. E chegavam lá e eram escravos de quem? Do senhor Pereira. Então, todos os escravos eram propriedade do Pereira. Então, essa pessoa, esse aqui é o Antônio, escravo do Pereira. Pereira. Com a abolição, essas pessoas precisavam ter sobrenomes. Então, elas vão ter um sobrenome Pereira. Esse é um grande problema. Então, a gente vai ter um problema agora que vai ter misturas. O Pereira, seu Pereira, que era um português caliente, vai ter uma escrava e ele vai ter relações com essa escrava e vai ter um filho. E esse filho ele vai botar Pereira. E esse senhor Pereira vai conhecer a Índia e vai ter relações com a Índia, vai ter um filho. E ele vai botar o nome de Pereira. Então, nisso, de 500 anos, vamos botar nisso, a gente vai ter gente em fatos isolados no Nordeste, mas não vai ser a realidade. Hoje em dia tem estudos genealógicos que você pode fazer, que pode chegar, e muitos brasileiros, muitos latinos, muitos conseguiram provar sua descendência através disso. Mas alarricamente a gente não tem como saber. Por outro lado, na Etiópia a gente tem a assimilação, não assimilação, mas a perca da transmissão da Torá oral, né? Então a gente vai ter uma dúvida, um safek. Esse safek pode ter trazido uma comunidade de Manzerim, a gente não quer isso. A gente também, por outro lado, Portugal e Espanha, principalmente em Belmonte, a gente também tem essas dificuldades. Então, o que os rabinos fizeram? Vamos fazer uma guiú de rubra. Por que a gente não pode fazer isso no Brasil? Com os filhos descendentes dos judeus que foram? Porque a gente não tem safek aqui, a gente tem assimilação. Então, fora
que não é interesse das comunidades, principalmente as comunidades mais atuais, acho que nas em São Paulo, de trabalhar com isso. A gente tem problemas maiores, as comunidades judaicas de São Paulo e Rio têm problemas maiores. Por que eu preciso pensar na assimilação que aconteceu 300 anos se agora o judeu está se assimilando? Então, essa é a necessidade agora, é não fazer que esse judeu caia, que ele não se assimile. Então, por isso as comunidades são fechadas. Isso não quer dizer que no futuro, que é tão presente agora, tenha rabinos que ensinem. E eu sempre falo para meus alunos que a única forma de libertação, seja qual for, é o conhecimento. Busquem, estudem. Não sou o único rabino, tem vários outros rabinos. Hoje tem a inteligência artificial, que pode traduzir livros do hebraico para o português. Hoje tem uma série de informações, pessoas que têm mentes brilhantes. E realmente, quem quer sentar e estudar a Torá, venham para a terra de Israel. Quem pode, venha. O conhecimento ninguém vai tirar. Não é uma coisa de uma castra, de uma pessoa que tem pai ou mãe judia, ou gerações, ou gerações. É importante ter isso. O judaísmo não é base disso. O judaísmo é base do conhecimento. Alarricamente, a gente reconhece um judeu como? De que forma? Uma mãe que nasce de um filho de uma mãe judia, ou uma pessoa que faz uma conversão conforme a Allahá. Por que eu falo conforme a Allahá? Porque a Allahá é a Allahá que a gente recebeu no Monte Sinai. Foi transmitida. Uma pessoa que tem que fazer uma conversão, ela vai fazer conversão reconhecendo a Torá escrita e a Torá oral. Eu já falei em muitas aulas por que o judaísmo reformista, conservador, ele não é uma conversão 100% autêntica. Porque o próprio, Os rabinos, né? o próprio mundo liberal não acredita muito na Torá oral. Ou nem acredita. Então, mais moralidade, mais ética e tudo. Então, o que é Shabbat, o que é Kasher? Embora você pode até ver, você vai ver o mundo liberal, rabina, casamentos que não são reconhecidos pela Torá, temas de homossexualidade, temas de situações mais profundas, a gente vai ver um mundo reformista, que eles são mais abertos, mais receptivos. Eu sempre falo, o judaísmo ele vai ter vários entendimentos, mas talvez tem pessoas que não precisam fazer uma conversão ortodoxa. O judaísmo reformista é o que supre eles. Então eles entram no status de ger toshav, uma metade de judeu, ou precisa se legalizar. Não sei desse tema muito profundo, mas assim que eu entendo. Mas uma pessoa que faz uma conversão conforme ela não tem questionamento. Né? Não há questionamento. Então, essas pessoas que fazem essas conversões, elas vão botar em xeque. E hoje em dia é uma indústria. Tá? Uma indústria, infelizmente, é uma indústria que a pessoa vai pagar um preço muito caro, entende? Não penso que não deve ser de graça, porque todo mundo precisa trabalhar, os rabinos precisam vir deixar um dia de trabalho para pagar uma taxa, eu acho que é justo, pelo tempo dos Dayanim, que é geralmente um dia. Né? Mas tem Beidin que não cobra. Tem Beidin que cobra, mas é uma taxa. É uma tzedakah. Vamos botar nessa situação, por causa. Agora, tem conversões que cobram 10, 15, 20 mil dólares. Né? Infelizmente, é essa a situação. E às vezes as conversões não são reconhecidas.
Alguma dúvida nesse ponto aqui, gente? Rav, uma Muitos, né, pergunta. Alva? Uhum. Pode perguntar. Pode perguntar. Uma Daria- pergunta sobre esse ponto que você trouxe agora sobre os Beidims. Isso é uma coisa que você, junto com o seu professor, vocês decidem? É uma coisa que você decide? Porque eu sei que tem diferentes Beidims, depende muito do que da linhagem que a pessoa está indo, Depende do local onde a pessoa se encontra. do local. A Alahá, eu vou contar uma história para vocês, que talvez o behind the scene, atrás do cena. Vocês lembram, há uns 2, 3 anos, 2017, quando um rabino do Brasil, ele era muito aventureiro, ele, ele veio aqui em Israel, e eu encontrei com ele era muito pop no Brasil, falava muito bem, muito querido, e eu me dava muito bem com ele. Ele chegou aqui em Israel, queria me ver, ele foi para um congresso em Natânia, sobre os Benianos Sims, ele queria levantar uma bandeira, e eu estava em Gush Etzion, e ele, meu irmão, eu quero te ver. Eu disse, claro, vamos tentar assim. Quando você está no seminário rabínico, tudo, você quer mudar o mundo, né? Você quer, é jovem, né? Quer fazer sangue novo. Ele disse, vamos se encontrar, vamos resolver o problema do Brasil com os descendentes dos Anusim no Brasil. Eu disse, olha, vamos conversar. Como é que eu posso te ajudar? Não, eu quero encontrar o teu rabino. Meu rabino é o Shlomo Hiski, que me graduou como rabino. Um grande rabino aqui em Israel, do Modern Orthodox Movement, que é o dos modernos ortodoxos. Na verdade, vocês sabem, o meu certificado rabínico é do movimento dos Estados Unidos e Israel, Modern Orthodox. Então, não existe esse movimento no Brasil, tá? No Brasil só é ultra-ortodoxo ou liberal, né? Seria interessante se tivesse esse movimento no Brasil. Ele existe só nos Estados Unidos, na Europa e aqui em Israel. O mais parecido que vai ter no Brasil é o Bnei Akiva, que é da Tileumi, né? Mas ele me encontrou, ele queria encontrar com esse rabino, meu rabino, que me graduou, e eu marquei com ele, consegui marcar uma reunião com o rabino às 8 horas da noite no inverno. E o rabino já era um senhor, é um senhor de 83 anos, na altura ele tinha 70 e pico, e ele recebeu. E o rabino, ele ouviu atentamente a situação da problemática no Brasil, e ele queria fechar com o rabino a seguinte informação: Rabino, eu sei que você faz conversões em alguns países. Eu quero que você vá para o Brasil, Rabino, e ajude a converter os Beneanuncinos do Brasil. Aí o Rabino, muito sensato, foi aluno do Rabino Soloveitch, né? Então, grande rabino, grande posseiro dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: olha, eu não tenho problema de ajudar os descendentes dos convertidos à força no Brasil. Mas eu tenho minhas condições. As pessoas precisam estudar 2, 3 anos. Eu vou mandar os meus rabinos, como o Rabanut fez, nos outros lugares do mundo, na Índia, como eu falei, na Etiópia, em Portugal, onde eu trabalhei, e na Índia também aconteceu isso. Então, passa 2, 3 anos, as comunidades se convertem e aí a gente faz uma conversão. Esse rabino levantou e disse: não, não, eu vou fechar com outro rabino. E o outro rabino, ele é mais Raim, ele é mais Amsalem, né? E aí ele fechou com esse rabino. Depois de alguns meses, 2 meses, eu não entendi nada, porque ele disse, mano, eu me lembro que ele falou assim, mano, eu vou fechar com outro, que o outro é mais imediato. Eu disse, mas por que você fez isso? Era 10 horas da noite, frio pra caramba, deixei ele na parada de ônibus. E eu disse, não é o correto, a gente tem que escutar os rabinos.
E foi com esse rabino que veio para o Brasil em dezembro, fez 1.500 conversões no Nordeste, já entrou, foi uma bomba, né, na comunidade de São Paulo, falando em 2017, 18, e as comunidades de São Paulo imediatamente não reconheceram, tá? E esse já tem um problema, porque depois veio umas outras vezes, converteu muitas comunidades do Nordeste, e a gente está falando aí de milhares de pessoas, né? E nos últimos anos vieram, fizeram comunidades emergentes, e a gente vai ver que dessas comunidades emergentes são poucas que manteram. E esse próprio rabino, que era uma aventura, se aventurou na mesma hop page na Itália, no sul da Itália. Né? E ele chegou, e eu sou muito amigo da comunidade italiana, tenho muitos rabinos, amigos da comunidade, morei naquele país, conheço bem a Yadut, a forma dos judeus rabínicos da Itália. O centro da Itália é Roma, Milão, onde é o judaísmo na Itália, os grandes rabinos estão ali, a escola rabínica, e as decisões rabínicas, as conversões, você pode fazer conversão na Itália, tá? Que é reconhecido pelo Estado de Israel. No Brasil, conversões não se pode ser feitas porque a gente tem problemáticas. Década de 80, a gente tinha um rabino no Rio de Janeiro que podia fazer, mas política, problemas, foi impedido. A gente vai ver que teve uma outra tacaná, um decreto na Argentina que o mundo Ashkenazi não conseguiu, por causa da assimilação, casamentos com conversão, que realmente não era tão interessante, foram feitos esses decretos. E não é por acaso que foi feito esses decretos, porque houve uma rede de muito problema dentro da comunidade. Vocês lembram de Salomão e Sansão? Esses problemas que a gente está falando agora é muito antigos. Vamos relembrar Salomão e Sansão. Vamos agora falar de Sansão. Ele era casado com quem? Valendo. Hã? Dalila? Dalila. Muito bom. Muito bom. Dalila era judia? Não. 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 Ele era casado com Dalila. Peraí, ela se converteu ao judaísmo? Não. 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 Parece Vamos que sim. agora. Hã? Parece que ela se converteu, sim. Parece que ela se converteu. Quem está falando aí? Magno. Hã? Magno. Magno. Desculpa que eu não estou vendo aqui. Tem muitas. Ela se converteu, mas ela passou pelos sábios. Olha a Torá oral. Para fazer uma pessoa fazer conversão, conforme ela rápida, precisa de quantas pessoas? 3 É juiz. juízes. Ela se ajuntou. Vamos falar agora o rei Salomão. Quantas mulheres ele casou? Hã? Ele casou com Naamá. Hã? A gente tem que ler a Taná, gente. A Torá é muito importante, mas o judeu ele tem que conhecer a Taná. Sem a Taná, a gente não é nada. A gente tem que conhecer Ele não as nossas... casou com a filha do faraó? Ele casou com 1.000 mulheres. E muitos desses casamentos eram políticos para ele poder ter shalom. Mas todas essas mulheres teve que passar no Beidin da Rabanut, ou de Benebrak, ou de Nova York, ou de Gush Etzion, onde que foram... Né? Hoje Salomão, não, tu vais agora para Benebrak.
Não, tu vais agora para Rabanuta, tu vais estudar 2 anos, 10 anos. Foi Beidin Não de teve. Shlomo Hamelech. Beibin Shlomo Amelech, Natan. Aiwa. Gente, ou mesma história do Sansão. O Sansão vai trazer essa opinião. Agora, essas conversões que foram feitas da mulher do Sansão e as conversões das mulheres de Salomão são kasher ou não são kasher? Não são, porque não teve nem Rabanim para fazer. Pode ter tido um. Pode... Pô, isso era o rei. Você não vai falar pro rei, Rabi? Não, tem que fazer conforme. Mas a questão O política, problema do rei Salomão foi muitos casamentos, muitas mulheres. né? Política, questão de política. Olha a política entrando nas questões, não é só hoje. Essas conversões, elas não estão 100% cachê. Então, vamos responder as perguntas das conversões reformistas. Elas estão 100% cachê? Não. Então, o que precisa ser feito? Uma nova conversão. Então, esse status é um status que gera essas pessoas como judeus ou não judias. Vai ficar uma parte do povo reconhecendo e uma parte do povo reconhecendo. Então, toda a vida dessa pessoa vai ser complicada. Vai morrer, não vai ser enterrado, pode até ser enterrado no cemitério judaico, mas não vai poder fazer para o mundo ortodoxo, não vai ter linha, ela não é contada. Isso é problemático. Não é um caso isolado, tem muitas pessoas que são assim, principalmente por Rabat. Rabat nem vai. Ele já vai olhar, pô, é judeu? É judeu. Ah, se não, fez uma conversão na Simp, na Ari, na Shalom, lá no. Com. Hã? Tio da Vila. Com todas essas outras conversões. Lá em Stamford Hill, no movimento reformista de Londres. Então, vai nem cá nem lá. Aí eu pergunto para vocês: uma pessoa que faz essa situação é por causa da informação. Precisam saber que vai ficar sempre um pedaço do povo reconhecendo. Não estou dizendo que todo reformista é convertido, tem judeus lá, tá? Principalmente nos Estados Unidos, judeus que seguiram uma forma mais, fazem da forma que acham que é correta. E acreditem, tá? Eles querem casar com judias ou com judeus, mas seguem uma vida assimilada. E mesmo essas pessoas que são extremamente liberais, na hora de comprar um Sefer Torah, eles não vão comprar um Sefer Torah com a rabina que é Sofia Stan. Onde ela vai comprar? Um Sofia Stan ortodoxo. Porque a gente mantém as leis judaicas. Ou essas mesmas pessoas que são dos movimentos reformistas ou maçoroti, eles vão comer carne kasher, vão pegar onde? Do chorret reformista, maçoroti? Existe essa expressão? Maçoroti existe. Hã? Não, chorret, maçoroti. Eu acho que nem tem. Pelo menos Não aqui em tem, São não Paulo não existe. tem. Aqui em São Paulo só tem rabino ortodoxo, né? Que dá as garras, né? Cachiruto. Então, vocês estão entendendo a problemática? O mundo reformista, ela não vai nem eles próprios se aceitarem, né? Então, é importante a gente entender essa problemática. Por isso, o mais importante é vocês saberem. Uma conversão tem que ser conforme a Allahá. Para poder ser conforme a Allahá, precisa ter alguns passos.
E a gente precisa entender. O Rabino Ovadia Yosef, em seus escritos, ele escreveu vários livros, reforça que não há precedentes entre os sábios para anular uma conversão, com a base de falta de cumprimento da Torá. Exceto em alguns casos discutidos uns 150 anos atrás, entre os rabinos da Europa. Esses casos foram analisados com profundidade e houve, sim, anulação de conversão. Agora, vejam bem, nenhum rabino quer fazer anulação. Por mais grande que seja, porque quem é jurídico aqui, quem é da área de direito, entende muito bem o que eu estou falando. Se você abre uma jurisprudência, você está fazendo também que no futuro, Antecedente jurídico. no futuro, alguém pode anular a tua decisão. É uma faca de dois gumes. Ou seja, eu vou fazer uma lei, vou anular na canetada. A conversão não é válida, está anulada. Entenda? Você está também abrindo um parecer que também no futuro o que você faz pode ser anulado. Porque vai vir uma outra pessoa, vai interpretar da outra forma o que você fez. Então, é muito sério essa questão. Então, por isso, o nosso grande rabino de boa memória, Maran Rabino Ovadia Yosef, ele vai falar que não é uma das coisas que a gente gosta é de anular conversões. A gente vai ver que teve. Tem um grande rabino também, que eu quero que vocês façam um Rav Google, Shlomo Goren, o chefe da Tzavá. Você se lembra aquela foto em 67, que o rabino do exército entra no cótel com Sefer Torah e um shofar? Rabino Shlomo Goren. Ele é o rabino do exército, mas ele era um possé que ela... Puxa vida, eu sou apaixonado por ele. As leituras que eu lia dele. Era um rabino que entrou no cótel, mas ele não ficou só no cótel. Ele disse, Harabait, vamos subir agora. E aí, ele desobedeceu o comando do general. Quem era o general daquele período de 67? Moshe, ele usava esse negócio aqui. Um tapa, ele era pirata. Moshe Dayan. Moshe Dayan. Moshe Dayan era totalmente assim, totalmente contra a religião. Ele achava que o Estado de Israel tinha que ser uma coisa meio União Soviética, praticamente, porque ele era russo, ele era de origem dessa ideia. Tanto que Israel foi por muitos anos socialista por causa dessas ideias. Então, ele não queria ele queria que o Estado de Israel fosse o mais laico possível, que não entrasse em conflito com a população, embora ele próprio, sendo laico, ele era um arqueólogo bíblico, ele descobriu muitas coisas, ele achava muito interessante. Eu acho que ele tinha muitos conflitos, mas enfim. Rabino Goren tinha a Emet, era um rabino. Ele era aquele rabino que não queria ficar com feijão com arroz, ele queria ir mais adiante. Ele subiu no Harabait e nisso, desobedecendo Moshe Dayan, ele vai chegar lá no Harabait, no Monte do Templo, ele vai ver a mesquita e ele, naquele exato momento, depois de tantos anos, 40 anos, sem poder pisar no Monte do Templo, é uma emoção, todos os soldados atrás, ele simplesmente vai fazer o seguinte, do lado do Harabait tem um local onde tinha uma sinagoga muito antiga, então se rezava ali. Então, pela primeira vez, depois de 40 anos, você vai fazer minhá.
Vai rezar, vai fazer a Arvit, ou a Mihai Arvit. Nesse período que ele está rezando, ele termina a reza, ele vai pegar uma granada e vai tirar e vai jogar na mesquita, para destruir a mesquita, né? Ele entende que chegou o período da Geulah. A gente tem que destruir a mesquita para construir o quê? O templo. Olha que rabino. Isso eu me identifico com ele. Não é que eu seja doido. Mas ele queria chegar nesse tipo. Quem chega e, nesse exato momento, tira a graça do próprio rabino Shlomo Gore, Moshe Dayan chega e levanta a pistola para o rabino e diz: olha, volta, porque senão eu te mato. Essa coisa de filme, né? E aí o rabino conseguiu construir a mesquita, e naquele período não tinha valor nenhum, porque estava tudo abandonado, né? Era um depósito praticamente. Os árabes, o mais importante é a mesquita de Omar, mais no finalzinho. E ali era um pátio para as crianças jogarem bola e as mulheres descansarem. Não era uma mesquita, nunca foi uma mesquita. E no final, o rabino ficou impossibilitado, mas ele não desistiu. Ele entrou dentro do carro dele, do jipe dele, e desceu sozinho, pegou o caminho Derek Hebron, o caminho de Hebron, botou sua pistola no carro e desceu sozinho. Para onde? Para Hebron. Quando os árabes estavam tremendo, porque sabia que já tinha conquistado Jerusalém, e quando o rabino Shlomo Gore chega em Hebron, os árabes estavam morrendo de medo. Por quê? Os judeus vieram para se vingar do massacre de 1929. 1929 foi o massacre da comunidade inteira de Hebron. Há pouco eu falei sobre a comunidade sefaradita que teve o Rabino Azulay, né, ali em Hebron. Foram todos dizimados no massacre de 29. Então, em 67, eles ficaram, pô, agora os judeus vão vir para se vingar. Então, o Rabino veio no seu jipe, sozinho. Só para vocês imaginar como é que era o Rabino Shlomo agora. Eu quero que vocês conheçam, procurem mais sobre a biografia dele, vocês vão ficar maravilhados. É quase um filme. Ele simplesmente vai pegar um lençol branco e vai desenhar a bandeira de Israel com uma estrela, vai subir no topo do Macapelá, onde está a luta dos patriarcas, vai estender a bandeira de Israel para que os árabes, todo mundo entenda que Israel chegou em Hebron. Se não tivesse fazendo isso, a gente não tinha Hebron hoje. Não estava com o Hebron. E dentro e depois de 20 horas chega o primeiro batalhão e vai pegar. Esse próprio rabino que deu uma introdução, ele vai fazer uma anulação de uma conversão no período que ele vai depois de 69, vai para Rabanut, ele vai fazer uma anulação. Por quê? Houve uma conversão desses da Rússia, desses que vieram no período das grandes ariotes da Rússia, e ele casa, mas ele não literalmente aceita a Torá e Mitzvot. E uma dos textos, como eu falei há pouco, o Rabino Ovadia sempre diz que há 150 anos não se fala de anulação de conversão, que foi feita na Europa, mas na terra do Estado de Israel a gente vai ver casos muito pequenos. Por isso que eu falo, se um rabino não reconhece uma conversão ortodoxa, peça para ele escrever uma carta. Eu, rabino, tal, não reconheço essa conversão. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ele não vai fazer. Ele não tem condição de fazer isso. Se chegou, a única coisa que ele vai dizer, não, é que precisa fazer uma outra conversão para ser parte da sociedade aqui. Eu tentei explicar, Marina, a tua pergunta, que é muito mais complexa, entende? É mais complexa. Agora,
O mais importante aqui é uma conversão conforme a Allahá. E que, como eu falei na aula passada, uma conversão ela tem que começar no seio comunitário. Um judeu não pode pensar fazer uma conversão. Hoje eu faço parte, começa a minha conversão na comunidade A, mas quando eu terminar eu quero ir para a comunidade B, para depois de alguns 3 anos para ir para a comunidade C. Não. A não ser se ele se mudar, se ele for viver em outro lugar, mas dentro de uma cidade ele não pode fazer isso, porque ele precisa ter um rabino, ele precisa ter uma comunidade, e a Allahá fala que ele tem que ter um lugar para ele rezar. Então, se a comunidade encaminhou ele, então vai aceitar ele, acabou. Né? Eu já falei, né, que não precisa levantar bandeiras para dizer, eu sou convertido. Né? Tem pessoas que eu conheço aqui em Israel que chegam aqui e fazem conversão, nunca esqueceram que faz conversão e falam, não, porque eu sou convertido, você me ajuda. Né? A maioria das pessoas poucas, são muito poucas, que vivem nesse título. Não, não pode. É judeu. Né? Portanto, a aceitação para uma pessoa fazer conversão ortodoxa, ela tem que passar por 3 estágios, tá? Kabbalat Mitzvot, ela tem que receber as Mitzvot. Antes, né, isso para Rambam, Kabbalat Mitzvot, circuncisão e para Rambam, a importância é o seguinte. Só um minutinho, eu vou falar o que Rambam pensa, na visão de Rambam, como é que era o princípio, na idade medieval, como é que funcionava a conversão na visão de Rambam. Se eu achá-lo. Tem alguém com o microfone aberto aí, não dá para ouvir muito bem. Então, quem está com o microfone aberto, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, que eu vou... Muda, vamos ver. Pronto. Conforme a exploração da opinião de Rambam sobre a aceitação das mitzvot, se ela é um requisito essencial para a conversão. Então, acho que Rita está mostrando... Rita, isso, obrigado. A opinião de Rambam sobre a aceitação das mitzvot, se ela é um requisito essencial para a conversão, conforme a visão de Rambam. Analisamos a aceitação das mitzvot sobre o segundo Rambam, incluindo aceitação parcial, por exemplo, quando um convertido expressa que não deseja cumprir todas as mitzvot ou não está convencido de que ele cumprirá todas. Olha, é polêmico. Discutiremos se é possível anular ou invalidar uma conversão e como deve ser o processo formal da conversão, incluindo a necessidade de um tribunal rabínico, um Beit Din, e forma correta de conduzi-lo. Eu quero me esforçar para esclarecer a visão geral de Rambam sobre esse tema, conforme está escrito, e como isso foi interpretado pelos grandes sábios de Israel, no passado e no presente, incluindo a importância dos nossos líderes religiosos, de Shivot, pessoas que estudam de geração em geração sobre esse tema. Como eu falei para os senhores, Allahá é algo que deve ser estudado. Uma pessoa que não tem... Se uma pessoa não sabe ler, ela vai ser mais... tem mais chance de ser enganada do que a pessoa que não sabe... que a pessoa que sabe ler, não é? Concorda? Uma pessoa que não conhece as leis jurídicas, os seus direitos, ela também vai ser mais chance de ser enganada. Então, os meus alunos que estudam comigo semanalmente e que entendem a minha seriedade sobre esse tema, né? Porque hoje em dia
as pessoas, o que elas verem no TikTok, ou no YouTube, ou nas redes sociais, ou a opinião do rabino, né, que usa uma barba grande, um chapéu, né, ele canta Doneno, Rabeno, Melech HaMashiach. Eles falam que não, então as pessoas não estudam, não se preparam, não conhecem e delegam isso. E às vezes o próprio rabino não conhece o processo. E a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, morre e não termina o seu processo, né, sem conhecer. Então, conhecimento é luz. Então, a visão de Rambam sobre a notificação e aceitação das mitzvot. É obrigatório informar um não-judeu que deseja se converter sobre algumas mitzvot leves e algumas mitzvot mais severas. E ele deve aceitá-las. Isto é especificado no Talmud. Tá? Ele segue a visão do Talmud, Yovamot 47, é um consenso. Ramban descreve isso detalhadamente nos seus capítulos do livro que ele escreve sobre leis e surim biá, relações proibidas, né? E também vai falar sobre conversão, abaixo de um trecho das suas palavras. Como se aceita um prosélito, um convertido? Quando um gentio vem para se converter, dizem a ele: por que você deseja se converter? Você não sabe que os judeus, nesse momento, estão sofrendo em dificuldades. Né? Olha o Ruth, olha o Hamas, olha a Europa, com o antissemitismo. Né? E aí ele vai dizer, se ele disser, eu sei e não sou digno, a gente deve aceitar imediatamente. Mas mesmo assim, ele não é digno, mas ele quer fazer parte do povo, a gente deve aceitá-lo imediatamente, informando sobre os fundamentos da fé, que são a unicidade de Deus e a proibição da idolatria. Preste atenção nessa frase. Unicidade de Deus, a proibição da idolatria e prolongar a explicação sobre isso. Também eles informam sobre algumas mitzvot leves e algumas mais severas, mas sem alongar. E não são rigorosos demais com ela para não afastá-lo do caminho correto. Assim, informa as punições quem não cumpre as mitzvot e as coisas boas que as pessoas, as recompensas que se ela cumpre as mitzvot. E se ela aceita, não demora muito para circuncidá-la, um homem, após isso mergulhar no mikveh, e depois a pessoa é judia. Isso na visão de Rambam. Senhores, qual é a diferença dessa conversão com as conversões hoje? Pensem. Não há muitas comunidades para abranger onde as pessoas muitas vezes se localizam. Às vezes a pessoa tem que se mudar para perto da comunidade e Interessante. perde muitas oportunidades, porque até conseguir. Você começou bem, mas se perdeu na resposta. Alguém mais? Pensem. Magno. A questão, Parece que não mudou muito. Na verdade, a concepção de Ramban a respeito da conversão, ela continua ainda perfeita como está sendo tentado fazer nas principais comunidades hoje. Eu acho que a maior dificuldade, eu acho, não tenho certeza, a maior dificuldade do candidato a uma conversão é a frequência a uma sinagoga, porque em muitas cidades esse ambiente é muito fechado e acaba que eles não aceitam alguém que está no processo. Ah, tá, depois você vem, daí um dia você vai, alguém não te deixa entrar. Eu acho que esse é o desafio, pelo menos
Eu conheço muitas pessoas que tiveram o desejo de se converter e desistiram pela dificuldade de entrar numa sinagoga, de frequentar uma comunidade. Aí, você não frequenta a comunidade, daí você não consegue fazer a conversão, você não consegue fazer a conversão porque você não frequenta a comunidade. Aí o cara entra no efeito Tostines e não sai nunca mais. Quer dizer, por que Deixa, que vende mais? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, quer dizer, não consegue nunca Marcos, mais sair deixa o desse seu processo. advogado do Esse é o diabo. problema. Deixa eu ser o contraponto aqui. Isso é bonito do judaísmo, né? Que a gente pode dialogar e pode pensar de outra forma e mudar de opinião. Eu tenho um pouquinho de experiência com questão de conversão. Muitas das pessoas que me procuram, principalmente no começo, eu era coração. Vamos ajudar, vamos fazer. Depois que as pessoas se convertem, elas entram no status. Eu também sou parte, então vou fazer a mesma coisa que os outros fazem. O que que é? Se um judeu que nasceu dentro da comunidade, cresce, não cumpre Shabat, por que eu tenho que cumprir? Os rabinos, eles têm a obrigação de fazer o processo ficar um pouquinho mais duro. Dizer, não, volta amanhã, vem aqui. Lógico, com um rabino não é o rabino, é a comunidade. Às vezes o rabino é o empregado. Ele tem que, às vezes, engolir cobras e largatos para manter o trabalho. Casado, com filhos, outras coisas. Mas um rabino, ele vai ser sempre sensato na questão. Eu sempre falo, se uma porta não está se abrindo, vai para uma outra porta. E se essa outra porta não está aberta, vai ter uma janela que você vai entrar. E aí, se você não passar, faz dieta que você sai, você passa. Mas a questão é, quem quer vai mostrar interesse. E como é que mostra interesse, Magno? Estudando. O que a gente está fazendo aqui? Porque os rabinos vão olhar, poxa, essa pessoa não é uma pessoa leiga, ela é uma pessoa que conhece, é uma pessoa séria que está estudando os alahot, é uma pessoa que está cumprindo o cachê, está cumprindo o Shabat, ela está entrando no nível acima daquelas pessoas que mostram só o calor da torcida do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Flamengo, quando faz um gol. Vocês estão entendendo? A emoção. A emoção é importante, mas a razão, o conhecimento, conhecer onde você está. Você casou sem conhecer, casou com a emoção. Depois de 10 anos, você diz, poxa vida, que furada. Então, Rambam, portanto, quando ele vai falar isso, ele está trazendo um conceito totalmente diferente, que hoje a gente não aplica. A base, como você falou, Magno, é a mesma. Mas aqui a gente não vai usar 100% do Rambam. Vamos pensar mais um pouquinho aqui, só para vocês entenderem mais. Portanto, quando o Rambam descreve em seus vários livros, ele escreveu o livro Sefer Mitzvot, expressa que um convertido que aceitou a Torá, ele se junta ao povo de Israel ou aceitou assim todas as mitzvot da Torá. Isso não significa que houve um ato especial no qual o convertido aceitou todas as mitzvot. Em vez disso, a intenção é que, pelo desejo de se converter e aceitar a aceitação das mitzvot específicas que lhe foram notificadas, juntamente com os atos formais da conversão, a circuncisão, um banho ritual. Ele se torna automaticamente obrigado a cumprir todas as mitzvot, assim como qualquer outro judeu. Mas se ele não sabe o que é as 39 melahot, como é que ele vai cumprir? Será que, no entendimento de Rambam, uma pessoa que se converte é como se fosse uma criança que acaba de nascer? Uma criança que nasce de um ventre judia, ela está patu, ela está isenta até ela crescer a sua
ela chega aos 13 anos. Maioridade. Então, quando ela chega aos 13 anos, ela vai ter que começar a estudar Alahá. Mas nesse período, no caso de um convertido, ele precisa estar inserido dentro de uma comunidade que tem um rabino, ou um raham, ou alguém que estudou numa yeshiva, ou estudar. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente tem comunidades online, ou a melhor coisa, ir para a terra de Israel. A melhor coisa, não falta rabino aqui. Você vai estudar Alahá, vai estudar tudo. Ou ir para uma comunidade onde tenha vida judaica. Agora, na visão de Rambam, ele tem certa razão, sabe, Mário? Ele vai dizer assim, nossa, vamos aceitar ele. O importante é que ele aceite os 13 princípios da fé judaica. Por isso, quando uma pessoa vai fazer um processo, antes de ser aceito, ele vai passar por perguntas. E uma das perguntas clássicas que os rabinos vão fazer é os 13 princípios da fé judaica, que o próprio Rambam vai relatar. E se ele não sabe responder sobre isso, aí os rabinos vão pensar, essa pessoa, a fé dela não está tão fixada na fé da Torá. Vamos dizer para ela que ela estude um pouquinho mais e volte. Por isso é complexo, porque a partir do momento, como a Rambam fala, é como você automaticamente receber uma cidadania. Então, uma pessoa que vai estudar, uma pessoa que entra nos Estados Unidos, ela fica 10 anos, ela vai fazer uma prova, depois de 10 anos, chamado Green Card. Depois que ela fez o Green Card, ela passou, ela fez essa prova, o que é essa prova? Não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, a pessoa fez, candidatou para a nacionalidade inglesa, ela vai ter que aprender o hino nacional da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ela vai ter que saber um pouquinho da Constituição, ela tem que falar o idioma, e aí ela vai perante um juiz, e ele vai fazer essas perguntas relacionadas ao país, e aí eles vão decidir se vai dar a cidadania ou não. Se não der a nacionalidade ainda, ele vai dizer, estuda um pouquinho mais, e aí você vai ser cidadão americano. Oh, can't see, vai cantar isso lá. Ganhou a cidadania americana. Ou inglesa. Aqui em Israel é diferente. Uma pessoa para fazer aliar, ela tem que ser judia, ou ela tem que ter uma conversão que é reconhecida pelo Estado de Israel, e aí ela vai entrar num PAN, vai aprender o hebraico, ela vai ser absorvida no período até ser cidadão. E esse processo é muito mais amplo. 10 anos, praticamente, para ser absorvido pelo Estado. Então, na questão de Rambam, ele não vai se preocupar que a pessoa vai sair acadêmica para poder ir para o Beidin. Só que os papéis hoje se inverteram. Por quê? De fato, a gente vai ter essa problemática. A problemática é, vou me converter ao judaísmo para quê? Para ser cidadão israelense. Economia boa, o Pix não é taxado, não há corrupção, a saúde é boa. Vocês estão entendendo o raciocínio, gente? É muito importante. Então, a gente vai mudar a situação. E dentro das comunidades, a gente vai ter um problema. Como eu falei na aula passada, a gente não quer trazer uma pessoa para o povo de Israel para ser um meio judeu. A gente quer trazer pessoas que façam o judaísmo brilhar. E, infelizmente, a maior decepção dos rabinos, e eu posso dizer isso com toda... Também tem as minhas decepções, como professor e rabino, quando você acredita numa pessoa, e talvez tenha, as pessoas tenham um motivo, elas abandonam a fé na Torá. E eu tenho minha teoria, pessoas mesmo que aqui abandonem a fé na Torá na terra de Israel, ela vai ter chance de fazer techuvá.
mas é mais doloroso quando tem pessoas que vão para a terra de Israel ou vão para um beidin religioso, vão perante a comissão rabínica que vão decidir se vai aceitar essa pessoa para o povo de Israel, vai fazer, falar o nome de Hashem, vai fazer Berahá, vai fazer tudo, e depois elas abandonam, elas se assimilam. E é aquele caso que eu falei, estatisticamente falando, o Magno, Samuel, Daniel, Rita, Pedro, Daniel Pereira, essas pessoas de 2017 até hoje sofrem uma separação perante as comunidades do Brasil. O rabino que fez a comunidade é um grande rabino. Mas passou em cima das comunidades. Também na Itália, as pessoas que fizeram a conversão lá, cadê o rabino? Abandonou. Só para vocês terem uma ideia, essas pessoas vão ter que fazer uma outra conversão. E uma conversão já é dolorosa. E fazer outra conversão é, é machucar a fé, é machucar o corpo, machucar a alma, porque você está recebendo sobre si a Kabbalat Mitzvot. Então, por isso é muito importante ter um preparo. E isso aqui que a gente está fazendo é estudar, conhecer as opiniões dos nossos sábios, entenderem o que eles pensam e fazer da forma correta para não ter questionamentos no final do dia. É isso que é o papel dos rabinos nessa geração. Para que as pessoas possam continuar de uma forma correta para as próximas gerações, os filhos nascerem judeus, para os netos serem judeus, não ter questionamento. E mesmo assim, na nossa geração, sempre vai ter questionamentos, porque há grupos políticos, né? Quem quer ser do Benebraque, quem quer ser ultra-ortodoxo, quem quer ser da Teleumia. Mas se for feito conforme a Allahá, bem interessante que eu vou falar para vocês. Esse talvez seja o breaking news de hoje. Há 2 anos atrás, chegou na minha mão, lá em Cuxi, um casal de São Paulo, da comunidade ultra-ortodoxa, fizeram uma conversão com a gente. Eu tive o prazer de acompanhar desde o princípio. Chegaram na terra de Israel, passaram por Beitim, a gente casou eles. Foi numa sexta-feira, ele, a esposa e o filhinho. E essa semana, já depois de 2 anos, lá no próprio São Paulo, ele estava de Hasid, Peirot, estava fazendo o Brit Milá do filho dele, lá em São Paulo, no meio das comunidades ultra-ortodoxas. Então, é um caso que deve ser tratado com pessoas que conhecem as leis, juízes, e deve ser iniciado do seu lugar, da sua casa, da sua comunidade. Existem vários meios de processo, mas ele deve começar em um lugar. Quem quer ficar no seu país de origem, deve começar dentro da sua comunidade ortodoxa, para que os rabinos possam escrever cartas, embora muitos rabinos não querem escrever cartas hoje por causa da política, política comunitária, política de que a gente não quer trazer problemas para Israel. Por que eu falo isso? Problema para Israel. Na década de. Que? Esse período de 2016, 17, 18, uma comunidade lá em São Paulo se fechou com rabinos do movimento Massoroti que podiam dar cartas para fazer aliar para pessoas que se convertessem com eles. Corrida do ouro. Corrida do ouro. Eu vou estudar 9 meses com esse rabino
vou pegar, fazer o Baruch Atah, que bom que tá, Shazam, saiu a fumaça. Sou judeu e vou para a terra de Israel. Chegava no sul, ali na cidade de Beersheba. A ideia era fazer uma conversão ortodoxa pela Rabanut. Chegava lá, via que era 2 anos de estudo, que tinha que comer caché, que tinha que fazer chapato, que tinha que fazer isso. Não, eu sou judeu. Fazia a conversão? Não fazia. E aí começar outros fenômenos. Ah, Shabat, vou fazer churrasco. Ah, Shabat, Jess, eu sou cidadão israelense. Vou fazer churrasco. Essa é uma história. Começava a fazer pagode. O que adiantou, gente, fazer essa conversão? Tem gente que dentro da comunidade mesmo que fazia essas conversões, chegava em Israel e ia botar terreiro de macumba. Olha que história. O que o Estado de Israel fez? Tchau, amor. Por um paga todos. Né? E aí, lógico, toda regra tem sua exceção. Tem pessoas maravilhosas que vieram, fizeram tudo direitinho, como Torá e Mitzvot, são pessoas muito valorosas. Mas o processo ele precisa começar de uma forma séria, sem pressa, estudar. E quem estuda comigo sabe, eu canso de falar isso. A pessoa chega, não, porque eu quero me converter, já estou preparado e tudo. Depois de 2 meses estudando, 3 meses, vai começar, eu não estou preparado, não. Porque, como é que fala o ditado, que o buraco é mais embaixo? É muita mais coisa, é muito mais estudo, é muito aqui do chá, é muita coisa. E é pouco, porque a gente tem essa aula semanal. Imagina se tivesse, né, rabinos dentro das comunidades, né? Fosse aquele período da década de 80 que os rabinos, a Rabanut mandava o shlichim, estudavam, ensinavam, né? Hoje em dia não é assim, mas Baruch Hashem a gente tem isso. A gente não terminou esse tema. Eu quis trazer a visão. A gente viu as conversões de Sansão e o rei Salomão com suas esposas. A gente viu a visão de Rambam. A gente viu os fatos atuais. E a gente chega naquele momento que vocês já não aguentam mais, mas ficam contentes porque chegou. É o Pergunta dos Sheilot, perguntas. Cara, então é melhor a pessoa, caso ela se encontre numa situação assim que não vai estar favorável, é melhor esperar, né? Não sei se eu acho que esperar fica muito inédito, fica um iceberg. Começa a estudar, começa a ver situações que uma pessoa não adianta ficar, eu quero me legalizar e não saber as berahot, não saber as berahot do começo ao fim, as principais berahot, não sabe como é que faz um bricat amazon, como é que uma pessoa quer se converter? Se ela não sabe os 3 princípios da fé judaica, se ela não tem ideia do que é Shabat, que ela não tem. Ela precisa estudar, ela tem que encarar que você está fazendo a tua parte, a Shem vai fazer a tua outra parte. Agora, se você está num lugar onde não tem comunidade, que a comunidade não abre a porta, saia. Vá para uma comunidade que vai te aceitar. Tem várias. No tempo certo, vem para a terra de Israel. Agora, se brincar para si mesmo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Já aí tem a música popular brasileira, o rock, né? É a pior coisa. Entendi. Tem que saber o que quer. Agora, se você está num local onde tem um grande rabino, um dayan, embora a comunidade não é tão, você pega no rabino, ele é como o Sefer Torah. Vai no shiurim deles, vai. E Bezat Hashem, no tempo certo, na hora certa, tudo tem seu tempo.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente não terminou, tem vários outros temas muito polêmicos. A gente vai falar na semana que vem. E Azaku Baruch, da Azaku Baruch. Mate, eu espero que vocês tenham gostado. Temas difíceis. Maravilhoso. Muito bom. Quem não se Excelente, comunica excelente. como é que fala? Estrumbica, Rabi. Trumbicar. Estrumbica. E travou aqui. Tá bom, gente. Shavuot Tov. Uma boa Boa semana. tarde, Obrigada, Rafa, Muito boa. Muito obrigada. Semana que vem. Laila Tov, Laila Libriota Tov. Savra. Adarabara. Check.